Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Meus irmãos, o tema desta pregação é Jesus voltará. E apesar da minha comunidade, eu falo minha, com muito carinho, a minha comunidade Canção Nova, não falo um sentimento de que sou dono dela, não, mas eu falo naquele sentido de intimidade. É como o marido que diz para a esposa, minha esposa, meu marido, meu filho, né? Aquele minha, que não é tanto de posse, mas é de carinho, de intimidade. Eu amo a minha comunidade, então eu falo a minha Canção Nova, a minha comunidade da qual eu faço parte, que os meus irmãos também aqui que estão trabalhando incansavelmente nesse encontro. A nossa comunidade, a Canção Nova, ela existe, o Cassiano colocou bem isso, dizia, a Canção Nova existe para preparar esse povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Isso faz parte do nosso carisma, da nossa missão como Canção Nova. Mas veja, isso não é algo que nasceu com a Canção Nova. A segunda vinda de Jesus não é algo que a Canção Nova inventou isso, que Jesus vai voltar uma segunda vez, inventou um negócio desse. Não, vamos fazer algo diferente, vamos dizer para o povo que Jesus vai voltar, é algo nosso, exclusivo. Não, gente, a segunda vinda de Jesus é da fé da igreja. Há 2000 anos, a igreja foi enfrentando heresias, foi enfrentando perseguições, santos deram a vida, derramaram o seu sangue, para manter essa fé da nossa igreja, lutando pela fé da nossa igreja. E a fé da nossa igreja nos diz isso, que Jesus vai voltar. É algo da nossa fé, da nossa doutrina. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos ter a missa de encerramento desse dia maravilhoso. Tá ou não tá maravilhoso, gente? Sim ou não? Então aplauda Jesus por esse Abraça-Minas que está sendo maravilhoso. Então, esse Abraça-Minas que está sendo maravilhoso vai se encerrar com a celebração eucarística. Momento maior, o ápice do nosso domingo. Padre Jonas dizia isso, é o momento maior do nosso dia, é o encontro com Jesus na Eucaristia. E nessa missa, que nós vamos participar daqui a pouco, nós vamos rezar o credo. E lá no credo tem uma partezinha que nós vamos proclamar com fé e vamos dizer assim a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dizer assim, que Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Tem um credo, uma profissão de fé, que é aquela mais detalhada do símbolo niceno-constantinopolitano. Esse símbolo nasceu de 2 concílios da nossa igreja, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla. E ali saiu essa profissão de fé tão bem elaborada, e ela é um pouquinho mais detalhada. Então nessa parte do subir aos céus, vai dizer assim, isso no credo niceno-constantinopolitano, vai dizer, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Amém, não vai ter fim, gente. Olha que beleza, pode aplaudir. O rei voltará, e não vai ter fim o seu reino, não vai ter fim. É algo da fé da nossa igreja, nós professamos isso. Em cada missa, em cada domingo, quando rezamos o credo, nós professamos isso. Jesus vai voltar, Jesus voltará. E o catecismo da igreja, se você está com o catecismo e quiser pegar aí, número 673. O catecismo ele vai como que destrinchando cada parte dessa do credo, da nossa profissão de fé. Ele vai destrinchando, e aí nessa parte que nós proclamamos com fé, dizendo, de onde virá julgar os vivos e os mortos, há toda uma parte do catecismo da igreja que vai falar sobre isso, sobre Jesus voltando na sua glória. E no número 673, diz assim, a partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade,
Este acontecimento escatológico, ele pode ocorrer a qualquer momento. Pode acontecer agora, gente. Aqui no Abraça Minas. O céu se abrir e o Senhor voltar entre nuvens. Que beleza. Esse acontecimento pode ocorrer a qualquer momento. Não sei eu que estou falando isso não. Está aqui. Catecismo da igreja. Doutrina da nossa igreja. Ainda que estejam retidos. Tanto ele, né, como a aprovação final que há de precedê-lo. O catecismo explica isso. E aí vai continuar o catecismo, né, vai falar sobre a aprovação derradeira da igreja. E vai falar assim, no número 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. E veja, o catecismo aqui, ele vai falar isso. Vai falar que a igreja vai passar por uma prova, e vai falar tudo isso. Mas eu quero me deter exatamente naquilo que eu falei no começo. No 673, que diz assim: a partir da ascensão. O catecismo vai dizer: a partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Pega a sua Bíblia e abra comigo, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E vai dizer assim, né? Versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus. Jesus ressuscitado se manifesta diante deles. E Jesus diz, eles dizem a Jesus: Senhor, é agora que vais estabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí Lucas escreve aqui no livro dos Atos dos Apóstolos: depois de dizer isto, versículo 9, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu. Você imagina a cena lá, os apóstolos reunidos, 11 ali. Traidor já não estava mais, Judas Iscariote não estava mais entre eles. Estavam os 11 ali olhando para o céu, com a mão assim, né? Olhando para o céu. Jesus subindo ali, desaparece entre as nuvens. E eles ficam ali olhando para o céu. Enquanto Jesus subia, versículo 10, apresentaram-se a eles então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, esses anjos de Deus disseram a eles: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Porque ficais aqui parados olhando para o céu? E os 11 ficaram olhando ali para aqueles 2 homens vestidos de branco. E por que vocês ficam aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Bom, ali estavam os 11. E você sabe que um dos 11 se chamava Mateus. Evangelista Mateus. Você imagina Mateus, que estava ali olhando para o céu junto com Tiago, junto com Filipe, junto com Pedro, junto com Bartolomeu, os 11 lá olhando para o céu, Jesus indo embora no meio das nuvens, e eles olhando ali, aí aparecem os 2 vestidos de branco, fala: para de olhar, fica olhando aí para cima aí. Você também, ele que subiu vai voltar, virá. Nessa hora, Mateus falou: mas menino, né, como o pessoal fala, mas menino, é verdade. E ele se lembrou disso. Mateus se lembrou. E ele coloca lá, no seu evangelho, ele escreve isso. Anotou tudinho. E ele vai lá, vai comigo em Mateus capítulo 24. Ele se lembra daquilo que Jesus tinha dito. E que esses 2 homens vestidos de branco, esses anjos, estão agora confirmando. Eles falam: nossa, é mesmo. Mateus para e pensa, fala: é mesmo, é isso mesmo. E aí,
Pega comigo lá, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, é o chamado sermão escatológico. E começa assim, dizendo que Jesus saiu do templo e foi caminhando. Os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele então declarou: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mateus estava lá, Mateus ouviu Jesus falar isso. Eles estão olhando ali aquela construção do templo, falando: olha, tudo suntuoso, muito bonito, muito chique, chique no último, aquela estrutura maravilhosa. Olha, Jesus, como isso aqui é bonito, é mármore, olha que lindo isso aqui. Jesus falando: vocês estão olhando, tudo isso vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. E eles então, aí Jesus vai com os seus discípulos, né, vai com os apóstolos ali no Monte das Oliveiras, versículo 3, se sentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e perguntaram: dize-nos, quando será isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão usando o meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão muita gente. Ouvireis falar de batalhas, notícias de guerra. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. E aí prossegue, Jesus continua, é o seu sermão escatológico. Ele está ali ensinando, Mateus está ouvindo tudo, e Mateus está ali anotando, anotando tudo, para depois passar para nós. E a gente está lendo agora, em 2024. E Jesus diz assim para eles, fala assim, versículo 29, dá um pulo lá para o versículo 29. Depois da aflição daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem. Agora não é o anjo falando, não são os dois homens vestidos de branco. Agora quem está falando é o próprio Jesus dizendo: vocês verão, as nações verão, baterão no peito todas as tribos da terra e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com uma grande trombeta. Ao seu toque, os eleitos serão reunidos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade dos céus à outra. Mas não para por aí. Jesus continua, não para por aí. E Jesus fala, dá o exemplo da figueira, e aí vai falar, né, sobre o tempo de Noé, está lá no versículo 37, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, né? Nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca, e nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. E aí ele começa a falar: 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado, 2 mulheres estão moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. E aí ele diz: vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. E aí ele continua falando, Jesus está fazendo o seu discurso escatológico, seu sermão escatológico. Versículo 43, ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Poderia terminar o discurso aí. Jesus fala então: olha, as tribos da terra vão bater no peito e verão o Filho do Homem voltando na glória entre as nuvens do céu. Isso vai acontecer. Quando? Só o Pai sabe. Não cabe a vocês saberem, mas vai acontecer. E para isso vocês precisam estar preparados. Vocês precisam vigiar. Então vigiem. Vigiem sobre as vossas atitudes. Vigiem nesse caminho de santidade. Vigiem sobre o vosso procedimento. Vigiem na oração. Vigilância, vigilância. Tá bom, Jesus terminou o discurso por aí. Nananina, não terminou. Jesus então traz algo muito importante. Ele traz uma parábola. A parábola do servo fiel e prudente. E ele conclui ele vai concluir esse capítulo 24 do seu sermão escatológico, que prossegue o sermão, vai para o capítulo 25 também.
Mas ele conclui o capítulo 24, Mateus conclui com essa parábola do servo fiel e prudente. Pega comigo aí, Mateus 24, versículo 45. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ele está falando, ele está ensinando ali. Os apóstolos estão ouvindo Jesus falar tudo isso. Ele conta essa parábola. Lembra que quando Jesus subiu ao céu, Atos dos Apóstolos capítulo 1, estava ali os 11, estava Mateus que ouviu tudo isso, estava também Pedro estava ali vendo Jesus subir ao céu, ele vê Jesus indo nas nuvens, ele também ouve isso, e Pedro também foi impactado com isso, com esse discurso de Jesus. Aqui em Mateus não está assim explícito, claro, mas se você pegar essa passagem, vai comigo agora lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 é a mesma parábola. Vai comigo lá, Lucas capítulo 12, versículo 41. O Senhor fala a partir do versículo 35, aqui em Lucas. No versículo 35 ele fala da vigilância. Depois no versículo 39 ele fala sobre o dono da casa que tem que ser vigilante. E aí ele vai contar a mesma parábola. Agora é em Lucas. Só que Lucas tem um acréscimo que Mateus não tem. E esse acréscimo é muito importante. Versículo 41. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas essa parábola? Pedro está perguntando. Nosso primeiro Papa, ele pergunta: é só para nós que você está falando de vigilância? Ou é para todo mundo? E aí Jesus repete a parábola e conta. Quem é o administrador fiel e atento que o Senhor encarregará de dar à criadagem a ração de trigo na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ora, se um outro servo pensar: meu senhor está demorando, veja que é sempre a mesma justificativa. Ele está demorando. Pedro está ouvindo isso. Jesus está falando: meu senhor está demorando. E começar a bater nos criados, nas criadas, comer, beber, embriagar-se. O senhor daquele servo chegará num dia inesperado, numa hora imprevista. Ele excluirá e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido, e a quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. Pedro ouviu tudo isso, gente. É só para nós, é para todo mundo que o senhor está falando? Eu estou falando, não, estou dizendo aqui, olha, quem é o administrador fiel e prudente, que dá o alimento, dá a ração de trigo à criadagem na hora certa? Pedro guarda tudo isso. E Pedro então sabe: eu preciso estar preparado. Pedro fala: olha, eu preciso ser esse servo fiel e prudente. Eu preciso estar preparado. E depois, no final do primeiro século, Pedro, agora, coluna da igreja, a pedra, eu te constituo pedra, né? Você agora, o primeiro Papa, vai agora confirmar os teus irmãos. Pedro então está agora, já no final do primeiro século, já está mais velhinho. E Pedro agora escreve aos católicos, aos cristãos perseguidos pelo Império Romano, sendo dizimados no Coliseu Romano e sofrendo perseguição.
sofrendo já as perseguições, heresias, e o povo começa a dizer: vocês cristãos aí estão dizendo que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ele está demorando. Pedro então escreve a sua segunda carta, capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. Não é outro Pedro, é o mesmo Pedro que perguntou lá em Lucas capítulo 12, versículo 41, é para nós, é para todo mundo que o Senhor está falando isso. E ele ouviu da boca do mestre essa parábola: é preciso ser o servo fiel e prudente. Ele agora é o servo fiel e prudente, ele precisa cuidar da igreja. E ele diz assim: caríssimos, essa segunda carta que vos escrevo, para despertar a sinceridade de vossa mente por uma chamada memória. Ele vai dizer assim, versículo 3: antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias aparecerão zombadores, esbanjando zombarias e levando a vida ao sabor de suas paixões. Eles dizem: onde ficou a promessa da sua vinda? Desde a morte de nossos pais, tudo permanece como no princípio da criação. Jesus está demorando. Meu Senhor tarda a vir. Jesus falou isso. Está demorando, o povo começou a chiar: Jesus está demorando demais. E aí Pedro responde, versículo 8: ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. E aí, olha o que Pedro, presta atenção no que Pedro escreve: se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. E aí ele conclui dizendo: caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Que Ele encontre vocês em santidade. Pedro escreve isso. E ele fala: vocês precisam vigiar. Ele está falando isso para aquela igreja nascente, aquela igreja sendo perseguida. Fala: vocês também têm que ser o servo fiel e prudente. Vocês têm uma missão. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Todos nós aqui, sem exceção, temos que vigiar. Mas existe também, eu quero acrescentar isso para você, existe uma segunda coisa muito importante para quem quer manter a lâmpada acesa. Além da vida de oração, além da vida sacramental, além da vigilância, existe uma coisa muito importante para quem quer manter a lâmpada acesa e esperar a segunda vinda de Jesus acordado e não dormindo. O que é preciso fazer? É preciso cuidar. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado da sua igreja. Mas nós não temos cuidado uns dos outros. Nós precisamos corar de vergonha, bater no peito e nos arrepender, porque nós temos sido negligentes. O mundo está esse caos. Essa sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade louca, doente, desequilibrada, porque é uma sociedade que não conhece mais essa palavra cuidado. O que se prega hoje no mundo? Vantagem. O que eu ganho com isso? Eu vou cuidar de você, o que eu ganho com isso? Ai, não vou fazer isso não. Eu não vou tirar esse vaso de flor daqui e colocar ali, se eu não receber alguma coisa. O que eu vou ganhar tirando o vaso de flor daqui e colocando ali? Só porque você me pediu, eu vou fazer isso? Não. O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem? Todo mundo quer ter alguma vantagem. É o que a sociedade prega, é o que o mundo prega. Temos promoção, temos desconto, temos isso, temos aquilo. Olha que vantagem para você. Você compra um e leva 2. Promoção desse dia. Compra 2, leva 3.
A bacia aqui, ó, você vai levar muito mais. Todo mundo quer ter vantagem. Chega em casa e fala, olha o que eu achei. Aí chega a mulher em casa e fala, menina, olha a sacola que eu comprei, essa roupa aqui na promoção. Tava tão barata, comadre, olha só. Vantagem. Adquira o cartão Master Plus Gold Prêmio e não sei mais o que, sem anuidade. E você vai ter muitas vantagens e não sei o que. É o que o mundo prega, gente, vantagem. E a gente vai querendo vantagem o tempo todo. Também no casamento, também entre pais e filhos, também dentro da nossa casa. A gente vai se viciando a querer ter vantagem. Vantagem, eu quero ser beneficiado. Também numa vida consagrada. Também numa vida de serviço a Deus. Eu quero ter as vantagens, os privilégios, as regalias. E Jesus está falando, vocês são servo fiel e prudente. Vocês têm que cuidar. Porque quando eu voltar entre as nuvens do céu, eu vou olhar para você e eu quero ver se na tua mão está aquela ração de trigo para dar à criadagem. Eu quero ver se você está cuidando dos seus. Olha, minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é muito bom. E eu digo para você, continue sim. Continue, vai lá na igreja, na capela, adore Jesus, fique 1, 2, 3 horas, adore Jesus. Não estou falando para você não rezar, não estou falando para você não adorar, não estou falando para você não ir para a igreja, ao contrário, vai para a igreja, fica na igreja, reza, fica ali, adoração, cerco de Jericó, grupo de oração, abraça Minas, tu que tiver aqui na Arena Mundo Novo, pode vir, vem rezar tudo mais. Mas saiba que aquela pilha de louça que está lá, que está esperando, ela não vai se lavar sozinha não. Então, gente, tem que também ser você, mulher de Deus. Eu estou falando agora para você entender. Você, mulher de Deus, você seja uma mulher do dom do Espírito Santo, seja uma mulher de oração, seja uma mulher de intercessão, seja uma mulher profundamente carismática, seja uma mulher íntima de Jesus Cristo, mas seja também a mulher que lava a louça, que faz a comida, que limpa o banheiro, que cuida dos filhos, que cuida do marido, que cuida da casa e faz isso com alegria. Porque não adianta chegar lá no grupo de oração e dizer glória, glória a Deus, e depois ficar lá na pilha de longe falando, eu sou uma vítima, ninguém me valoriza, e passa o dia inteiro murmurando. Isso não é cuidar. Não é cuidar você, querido pai de família, que vem, que paga o seu dízimo, faz tudo certinho, é um homem justo, é um homem honesto, um homem de oração. Tem aquele terço que tem aquelas bolinhas, que se acertar no demônio mata ele mesmo de traumatismo craniano, porque aqueles terços com aquela bolinha desse tamanho. Todo mundo vê você um homem de oração profundamente, mas está faltando em casa o leite dos filhos, está sendo negligente nas suas responsabilidades como pai, como chefe de família. Quem é o servo fiel e prudente que vai dar o alimento para os da sua casa? Você jovem, não, eu sou carinhoso, eu rezo, eu participo do grupo aqui, acolá, estou rezando, o avivamento está acontecendo, eu estou aqui no fogo do Espírito Santo e tudo mais. E sua mãe tem que falar 382 vezes, olha, arruma a cama. Você pode me ajudar aqui com essa louça? Filha, filho. E você o tempo todo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Mas não aguento ouvir a voz da mãe. Não aguento ouvir a voz do pai que está pedindo ajuda. Quem não é fiel nas pequenas coisas não será na grande. A gente quer servir a Deus, nós queremos nos gastar por Deus, mas entenda, meu irmão e minha irmã, esse gastar-se por Deus começa a acontecer nas coisas ordinárias do dia a dia. É na oficina da vida, como o Padre Jonas nos ensinou. E isso é uma forma de santidade e de vigilância. O Senhor está voltando, e quando Ele voltar aqui em Minas Gerais, Ele quer ver um povo que cuida das coisas de Deus, que cuida da família, que se cuida, que está disposto a cuidar. Porque o mundo hoje riscou do seu dicionário, do seu vocabulário a palavra cuidado. Porque cuidar cansa. Eu estou cuidando do meu pai. É exigente, é cansativo. Eu falei para vocês, eu ia dizer um pouco mais sobre a doença do meu pai. Meu pai, dia 12 de setembro, meu irmão me liga à noite e fala, o pai teve uma convulsão. Eu falei, como é que é? Teve uma convulsão. Levaram ele lá, a ambulância, o SAMU pegou ele, levou ele lá no pronto-socorro. Meu pai convulsionando, meu irmão ficou desesperado, chamou os vizinhos, colocaram meu pai numa ambulância, chegaram lá.
Fizeram exames de sangue no meu pai, viu que estava tudo bem, deram dipirona para ele. E mandaram de volta para casa. Meu pai teve convulsão e deram dipirona. Ninguém pensou em fazer uma tomografia. Aí eu cheguei de madrugada, saí da Canção Nova, minha esposa foi junto comigo, sendo esse apoio e suporte. Cheguei lá, meu pai com metade do rosto torto assim, não falava coisa com coisa. E ali começa, de lá para cá, cuidando do pai, e muita dor de cabeça, e a gente dando remédio, e o pessoal falando, não, dá dipirona, a gente dando a dipirona, e meu pai dor de cabeça, até que eu levei ele no pronto-socorro, e aí viram que a pressão dele estava 20 por alguma coisa lá. Pressão altíssima, e meu pai sempre teve a pressão 12 por 8, aí pronto. Aí vão e levam ele, aí dá soro, ele ficou das 2 da tarde até 10 da noite, naquele pronto atendimento. Deram até diazepam pro meu pai. Meu pai começava a ver algumas pessoas que eu nunca vi na vida. Ele falava, olha ali fulano, olha o Ferreira. O Ferreira foi alguém que trabalhou com ele. Eu não via ninguém, eu falava, não tem ninguém aqui. Tu não está vendo Ferreira? Eu falei, não estou vendo Ferreira nenhum, pai. E ali eu comecei a entender que meu pai estava, ali, cada vez menos lúcido ali. E a gente não entendia o que estava acontecendo. E ele sempre com dor, até que a gente conseguiu, numa sexta-feira, ir no pronto atendimento. E aí finalmente resolveram fazer a tomografia nele. Quando fizeram, falaram, vamos internar seu pai. Internaram ele numa UTI, graças a Deus uma UTI neurológica. Foi Nossa Senhora que abriu as portas. Meu pai foi para a UTI neurológica. O neurocirurgião que estava cuidando do meu pai chegou para a gente e falou assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o seu pai andava antes da convulsão? Eu falei, sim. O seu pai, ele usava fralda antes da convulsão? Eu falei, não. E agora está usando? Eu falei, tá. O seu pai, ele tinha lucidez antes da convulsão? Eu falei, tinha. E agora não está para falar coisa com coisa? Eu falei, exatamente. Ele só tem uma doença que pode causar isso. E aí ele olhou para mim, eu falei, que doença fala? E aí ele disse o nome, hidrocefalia de pressão normal. E eu fiquei lá, eu e minha irmã olhando, aquele barulhinho, cri, 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 ninguém entendendo nada, Falei, explica para nós na nossa linguagem, para a gente entender. Doutor, por favor. E ele falou que o meu pai tem uma demência rapidamente progressiva. Então ele estava firme, estava forte, fazendo tudo, e de repente veio isso e acabou ocasionando toda essa mudança brusca na vida dele. Foi visita de Deus para a nossa família, porque aí ele falou, olha, eu vou fazer uns testes aqui no seu pai. E aí ele descobriu que tinha que tirar, o doutor, muito capacitado, ele descobriu que tinha que tirar ali o excesso do líquor no cérebro do meu pai. Porque o cérebro do idoso, ele vai contraindo com o tempo. Isso é um processo normal. O cérebro vai como que diminuindo, vai atrofiando, o cérebro. Conforme vai passando o tempo, vai atrofiando. Só que o ventrículos, não é ventríloco. Ventríloco é aquele que mexe com bonequinho, É ventrículo, ele produz esse líquido. E do meu pai está dilatado. Então produz muito líquido. E esse muito líquor, que é o nome, causou tudo isso no meu pai. Então tinha que colocar uma válvula aqui na cabeça dele. Colocaram a válvula agora, quinta-feira. Meu pai fez a cirurgia, colocaram a válvula na cabeça dele, que sai aqui no peritônio, que vai na barriga, o excesso do líquido. E agora a gente tem que ver se o nosso velhinho lá vai voltar a andar. Se Deus quiser, ele vai voltar a andar com as próprias pernas. Nós estamos essa fé, estamos rezando, tudo mais. Mas enquanto isso, o que a gente tem que fazer? Enquanto anda, não anda, vai ficar com fralda, vai ficar sem fralda, vai, como é que ele vai ficar? Gente, a gente não sabe como é que ele vai ficar. Mas enquanto a gente não sabe, o que o Alexandre tem que fazer? O Alexandre tem que cuidar. E eu cuido do meu pai, eu cuido da minha esposa que tem fibromialgia, eu cuido da Beatriz, que é minha filha, cuido do Jonas, meu filho que está morando em Juiz de Fora. Tenho que cuidar de mim, cuidar das coisas da minha comunidade. E essa é a vida. Desculpa falar para você, meu irmão, essa é a vida. A vida do cristão é cuidar, nós temos que cuidar. Interessante que a nossa comunidade está vivendo isso agora. Porque quando nós entramos na nossa geração, tudo jovem, tudo animado, tudo motivado, e Padre Jonas pregando para nós e falando dos fins dos tempos, e falando sobre a segunda vinda de Jesus, e falando, tem que evangelizar, não podemos perder tempo. E a nossa geração, tudo jovenzinho, 25, 23, 24 anos, 26 anos, tudo nessa faixa, jovens ali entrando com todo vigor, com toda fé, com todo fervor para evangelizar. E juntos com o Padre Jonas fomos evangelizando pela TV, pela rádio, pela internet. A nossa geração foi. Agora nós estamos tudo cinquentão. É 40, é 50 anos. Eu tenho 54, não parece, obrigado. Mas eu tenho 54 anos. Eu entrei na Canção Nova com 27. Isso significa que se eu entrei com 27 e agora eu estou com 54,
O meu pai e minha mãe que estão lá no céu, junto com o Padre Jonas, eu creio, estão lá. Mas meu pai está com 89. Porque ele já era 50 quando eu entrei na Canção Nova. Então meu pai com 50, então se eu envelheci, meu pai também. Então muitos dos meus irmãos de comunidade hoje estão vivendo esse mesmo processo. O pai envelheceu, a mãe envelheceu, está doente, está com Alzheimer, está com Parkinson, está doente, está precisando. E aí esse missionário, tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, evangelizar, viajar, ir para as nações, pregar o batismo no Espírito Santo. Esse missionário agora, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer aquilo que Jesus falou: quem é o servo fiel e prudente? Gente, eu não sei quando o céu se abrir, se eu vou estar vivo aqui quando Jesus voltar. Espero que sim, que eu possa meus olhos ver Jesus voltando. Eu quero muito ver. Agora, meus irmãos, entenda uma coisa: aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, a santidade que a gente vive no ordinário da nossa vida, é que vai determinar se nós vamos ali sentar-se à direita ou ficar à esquerda. Vinde a mim, benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estive nu na prisão, me visitastes, afastai-vos de mim, malditos. Mas quando foi que a gente te viu? Hoje Jesus está falando para mim: Senhor, quando foi que eu te vi nu? Quando foi que eu te vi necessitado? Jesus vai dizer: no teu pai. Você cuidou dele? Estou cuidando. Então vem, bendito. Não, larguei, porque eu não quero essa dor de cabeça, não quero. E é triste quando a gente escuta algumas famílias, alguns irmãos dizendo: olha, só eu cuido do meu pai, da minha mãe doente, porque os meus irmãos não querem nem saber. A gente escuta isso, gente. Mas isso não acontece aqui em Minas Gerais. Eu tenho certeza que isso aqui não acontece. Não, isso aqui não acontece aqui. Lá acontece. Lá em São Paulo acontece. Mas aqui não. Aqui eu tenho certeza que isso não acontece. Que todo filho que tem, seus irmãos todos cuidam do pai e da mãe que já está velhinho, necessitado. Né? Dando risada, né? Tô aqui sozinha. Tô aqui sozinho, os irmãos não querem nem saber. Fala: eu não quero esse estorvo, eu não quero essa dor de cabeça. Porque meu pai velho, doente, vai dor de cabeça, minha mãe com Alzheimer, eu não vou dar conta, eu não quero saber. Quem é o servo fiel e prudente? Eu estou voltando. Eu, Jesus, estou voltando. E eu quero te ver acordado. Eu quero te ver em oração. Eu quero te ver vigilante. Eu quero te ver vivendo uma vida de santidade, suando a camisa. Eu quero te ver vivendo uma vida virtuosa, uma vida sacramental. E eu quero te ver cuidando daquilo que eu te confiei. Aqueles que eu te confiei, você tem que cuidar. E aí, minha irmã, você que é casada, você que é casado, irmão, talvez você hoje olhe para sua esposa, olhe para o seu marido e fala: meu Deus, como a gente mudou. Antigamente era meu passarinho, meu pombinho, minha pombinha, né? Aí os bichos agora tudo aumentou, né? Como o Padre Léo falava, né? Cavalo, vaca, vai aumentando os bichos, né? Vai se xingando. Não tem mais paciência, o marido com a mulher não tem mais paciência, briga o tempo todo, feito cão e gato, briga o tempo todo. Jesus está perguntando para vocês: vocês estão cuidando um do outro? Vocês estão cuidando um do outro? Mas, Senhor, eu evangelizei. Eu estava lá no Abraça Minas. Olha esses holofotes aqui iluminando-me. Estão me iluminando. Olha, Senhor, eu estou sob os holofotes. Eu estou agora sob as câmeras. Senhor, eu falei de Ti com unção, com poder, com autoridade. Jesus, eu falei de Ti. Eu não te conheço. Dentucinho. Eu não te conheço. Quem é você? Eu sou Alexandre, da Canção Nova, pregador da palavra de Deus. Eu não te conheço. Você é o servo fiel e prudente, que tem cuidado, Alexandre, dos seus. É na vida ordinária, gente. Padre Jonas escreveu para nós um documento maravilhoso chamado Entramos no Tempo da Divina Misericórdia. E nesse documento ele vai citar o Diário de Santa Faustina. Foi um documento que ele escreveu no ano de 2002. Então faz muito tempo, 2002, estamos em 2024, mais de 20 anos, 22 anos, ele escreveu esse documento. Entramos no tempo da Divina Misericórdia. O santuário do Pai das Misericórdias nem havia sido construído, e nesse documento que ele escreveu para a comunidade, ele profetiza que haveria de ser construído um santuário, e acontece. Está dizendo os profetas, né? Ele escreveu isso.
E aí ele escreve nesse documento falando, ele cita alguns números do diário de Santa Faustina. E ele começa citando o número 83 do diário. E ele diz assim, nesse escrito interno da nossa comunidade que eu estou partilhando com você. Palavras de Padre Jonas Abib para os seus filhos e filhas da Canção Nova. Ele diz assim: no número 83 do seu diário, Santa Faustina traz o que Jesus lhe disse a respeito do que significa esta intensificação da sua misericórdia nesses tempos. Ele fala isso. Um pouco antes, deixa eu só ler isso para você, um pouquinho antes dele citar o número 83, ele fala assim: não me admiro de que o Senhor tenha nos preparado longamente nesses 25 anos. 25 porque o documento foi escrito em 2002, né? Então agora tem mais de 45 anos. A Canção Nova tem mais de 45 anos. Mas veja, ele escreve aqui: o Senhor tenha nos preparado longamente nesses 25 anos para chegarmos agora ao objetivo último da Canção Nova. Ele vai dizer, a Canção Nova chegou no seu objetivo último. Ele nos criou por causa do fim dos tempos. Ele quis a Canção Nova para preparar o nosso povo para o fim dos tempos, para a sua segunda vinda. O Padre João escreveu isso para nós. E aí ele cita o número 83 do diário. O que tem no 83? Presta atenção. Escreve isto: antes de vir como justo juiz, eu venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, no céu será dado aos homens esse sinal: apagar-se-á toda a luz no céu, e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. E aí prossegue o Padre Jonas, citando agora o número 635 do diário. No dia 25 de março de 1936, Nossa Senhora também fala a Santa Faustina. E ela deixou assentado isso no número 635 do seu diário. Aí Santa Faustina agora que fala: então eu vi Nossa Senhora que me disse: como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça. Eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti, deves falar ao mundo de sua grande misericórdia, preparando-o para a sua segunda vinda, quando virá, não como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Quão terrível será esse dia! Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus. Os próprios anjos tremem diante dele. Fala às almas dessa grande misericórdia, enquanto é tempo de compaixão. Se te calares agora, terás de responder naquele dia terrível por um grande número de almas. Não receis, sê fiel até o fim, eu me compadeço de ti. Então, Nossa Senhora diz isso a Santa Faustina. Aí o Padre Jonas vai tomando posse de tudo isso, dizendo: é tempo de compaixão, é tempo da misericórdia. Ele vai falando, e aí ele chega aqui dizendo: concluo. Não tenho dúvida alguma de que aquilo que Santa Faustina deixou escrito no seu diário, e agora ele cita outro número, 625, refere-se também a nós, Canção Nova. Ele diz assim, o que está no número 625 do diário? Santa Faustina escreve: à noite, quando eu rezava, disse-me Nossa Senhora: vossa vida deve ser semelhante à minha, silenciosa e oculta, continuamente unida a Deus, em súplica pela humanidade e a preparar o mundo para a segunda vinda de Deus. E aí o Padre Jonas agora está falando para nós, e veja o que o Padre Jonas diz: o Senhor quer que nós também vivamos assim, a fim de preparar o mundo para a sua segunda vinda. Vossa vida deve ser semelhante à minha, uma vida silenciosa e oculta, continuamente unida a Deus, em súplica pela humanidade, a preparar o mundo para a segunda vinda de Deus. Posso afirmar que o Senhor, num extremo de confiança, diz a Canção Nova: prepara esta pobre humanidade para a minha segunda vinda. É por isso que eu quero que leves a ela toda a riqueza da minha infinita misericórdia, para prepará-la para a minha segunda vinda. Prepara esse povo para a minha vinda, a partir de uma vida silenciosa, uma vida oculta. Como diz o meu querido Padre Bruno, quero ver na vida. Nos holofotes é muito fácil, gente.
Mas não é aqui, é lá, tá entendendo? É lá na sua casa. Aqui a gente se abastece, aqui a gente se alimenta, aqui você se enche de Deus, aqui você se enche da graça de Deus, aqui você vai se alimentar da Eucaristia na Santa Missa, aqui você vai se abastecer em Deus, vai viver tudo que você tem que viver nesse dia maravilhoso, nesse Abraça Minas. Mas não é aqui, é lá naquela casa onde tem um marido que não quer saber de rezar, que não quer saber de ir para a igreja, não quer saber da missa, briga com o padre, não desconfia da igreja, fala mal das coisas de Deus. E você, minha santa, tem que cuidar desse homem. Tem que cuidar. É lá na sua casa que vai ter essa mulher que só pega no seu pé, que o tempo todo não dá um elogio. Tá faltando gás, a lâmpada queimou, não sei o quê, o tempo todo te azucrinando na cabeça. E aí o que o mundo vai dizer? Dá um chute nela. Desaparece com essa criatura. Parte para outra, porque você tem que ser feliz, não é isso que o mundo prega? Seja feliz, para que você vai ficar com essa criatura te atormentando a vida inteira? Dá um chute nela e parte para outra, vai ser feliz. O Evangelho diz, vai cuidar. Se ela está gritando, está falando, está te enchendo as ideias, porque está faltando atenção. Porque talvez você esteja dando mais atenção ao seu controle remoto, ao jogo de futebol na TV, do que a sua esposa, do que a seus filhos. Gente, as pessoas em nossa casa estão gritando, e é um grito silencioso. Se olha no olhar dos filhos, filhos hoje rebeldes estão dizendo, cadê meu pai, cadê minha mãe? Desculpa gente, pai e mãe não é só existe para pagar a conta não. Não é só para ficar pagando boleto, carnê, essas coisas. Pai e mãe às vezes tem que parar, sair do computador, sair desse celular desgramado, parar um pouco com isso aqui e vai lá, faz um cafuné na filha, um carinho no filho, vai brincar com os seus, aproveita enquanto é tempo. Eu dizia para uma irmã que ela dizia, olha, eu chorei muito na pregação da manhã porque eu lembrava do meu pai. Eu falei, você amou ele em vida, não foi? Ela, eu amei, agora eu estou com saudade. Eu falei, que bom minha filha, isso mesmo, você foi uma boa filha. Tem que amar enquanto está vivo, gente. Porque depois que for pro caixão, depois que estiver lá enterrado, aí não adianta rasgar as vestes, eu tô com saudade, dá aquele show, aquele escândalo, a pessoa dá um escândalo e começa, meu Deus do céu. Na verdade é um remorso, a pessoa está com remorso porque não amou em vida. Então você ainda que tem o pai vivo, a mãe viva, o marido, a esposa, os filhos, ame enquanto está vivo, vai cuidar. O Senhor que vai voltar entre as nuvens quer te ver rezando, quer te ver santo e quer te ver cuidando. Então cuida. E em nenhum momento Jesus disse que isso é fácil. Em nenhum momento Jesus vai dizer que isso é sombra e água fresca. Em nenhum momento Jesus disse que isso não é exigente. Mas essa é a vida oculta, silenciosa, que Nossa Senhora nos convida a viver. É a santidade que diz o Papa Francisco aqui na Alegrai-vos Exultai, na sua exortação apostólica sobre a santidade, número 31, ele diz: precisamos de um espírito de santidade que impregne tanto a solidão como o serviço, tanto a intimidade como a tarefa evangelizadora, para que cada instante seja expressão de amor doado sob o olhar de Deus. Desta forma, todos os momentos serão degraus no nosso caminho de santificação. Deus está me dando a oportunidade, eu, Alexandre, de ser mais santo, ao cuidar do meu pai. E não é fácil, e não tem nada de bonito nisso não. Não tem nada de bonito, porque às vezes o meu pai é pirracento, às vezes o meu pai é ranzinza, às vezes meu pai reclama demais. E eu estou falando, eu sei que ele está assistindo agora, e ele sabe, ele não vai entender, porque ele vai esquecer isso daí, por causa da, Mas eu já falei, pai, não reclama, louva, mas não adianta, porque é isso, porque é aquilo, tal. Aí você tem que ter aquela paciência, é exigente, é a vida silenciosa, é a vida oculta. Você está entendendo? É lá, não é aqui, é cuidar. E aí para eu terminar eu quero contar essa história, que na verdade é um conto da Noruega, olha que chique. Um conto da Noruega. Um sujeito, um eremita chamado Akon, nome do cara, Akon, é norueguês. E tem esse conto, norueguês, que é muito bonito. E conta o seguinte, eu quero terminar falando desse conto norueguês. E ele diz assim, que esse eremita, me ajuda aqui, cadê minha produtora? Pega aquela cruz para mim, por favor, traz aqui.
que eu vou encenar agora ao final da pregação, para você entender da vida silenciosa e humilde. Traz aqui, isso, traz aqui, por favor. Pode vir, não tem problema aparecer na câmera não. Isso, a nossa produtora, vamos aplaudir, gente. Aê! Pronto. Olha aqui, a cruz. Esse eremita chamado Acon, ele olhou para Jesus na cruz. Ele cuidava de uma capela e via muitas pessoas rezar diante do crucificado. E um dia ele disse para Jesus: Jesus, permita que eu troque de lugar contigo. Aí Jesus falou: você quer trocar de lugar comigo? Eu quero. Jesus falou: então tá bom, você quer trocar de lugar comigo, Acon? Eu vou trocar, mas tem uma coisa que você precisa me prometer. O que o senhor quer, Senhor? O que o senhor pedir eu faço. Ele: você precisa, aconteça o que acontecer, permanecer em silêncio. Tá bom, Senhor, isso é fácil, vou permanecer em silêncio. E ele ficou lá, trocou de lugar com Jesus. E ele ficou na cruz. Aí vinham pessoas pedir emprego, pedir um monte de coisa, pedir saúde, pedir a conversão do marido, pedir a libertação do filho. E ele lá na cruz, silêncio, ouvindo o povo. Um dia chegou um homem muito rico, com uma bolsa de dinheiro, e foi fazer a sua oração. Depois que ele fez a sua oração, ele saiu e deixou a bolsa de dinheiro lá na capela. Passou um tempo, chegou um homem muito pobre, rezou, pedindo ajuda para Deus, pedindo ajuda, e o Acon na cruz ouvindo tudo, e não podia abrir a boca. Nessa hora ele olhou e viu a bolsa de dinheiro. Meu Deus, me atendeu. Ele pegou a bolsa de dinheiro e foi embora com a bolsa. Acon viu aquilo e falou: nossa, ele roubou, né? Pensou com ele, roubou a bolsa do outro. Nisso vem um jovem, e o jovem vem pedir para que Jesus abençoasse a sua viagem. Ele olha para a cruz e fala: abençoa a minha viagem, uma viagem que eu vou fazer que é muito importante para mim. Nessa hora voltou o homem rico, e ele vê aquele jovem ali e fala: escuta, cadê a minha bolsa de dinheiro que estava aqui que eu esqueci? E o rapaz dizia: eu não sei de bolsa de dinheiro nenhum. Ele falou: você roubou minha bolsa? Não roubei não, você roubou. E começou a querer estrangular o cara, agredir o jovem. E nessa hora, o Acon, que não podia abrir a boca, ele gritou: pare! Ele gritou: pare! O rico então olhou para a cruz ali, viu o Acon, e aí o Acon começou a falar, falou não, e começou a defender o jovem, e falou para ele: olha, você está acusando ele não pegou seu dinheiro, foi outro que pegou, e vai embora. O rico foi embora ali, todo envergonhado. O jovem também ficou sem entender nada e foi embora para a sua viagem. Nessa hora Jesus vem para o Acon e fala assim: ó, desce da cruz, você não serve para ocupar o meu lugar, você não guardou o silêncio prometido. Aí o Acon falou: mas Senhor, eu podia me calar diante de uma injustiça. Eu estava vendo uma injustiça, esse homem estava agredindo o outro que nem roubou a bolsa dele, eu só queria que eu ficasse quieto. Eu não posso ficar quieto, me silenciar diante dessa injustiça. E aí Jesus então trocou de lugar, voltou para a cruz, e da cruz Jesus olhou para o Acon e disse assim, presta atenção nas palavras de Jesus: tu não sabias que era conveniente para o rico perder a bolsa, pois trazia nela o preço de um falso acordo com um comerciante ladrão. O pobre, pelo contrário, tinha necessidade momentânea desse dinheiro para devolvê-lo mais tarde aos pés da cruz. Quanto ao rapaz que ia receber os golpes, as suas feridas, caso o rico tivesse agredido ele, né, o teriam impedido de fazer a viagem, que acabou sendo fatal para ele. O seu barco afundou no mar e ele se afogou. Tu também não sabias nada disso, mas eu sim, e por isso teria me calado. E o Senhor tornou a guardar o silêncio. Você está entendendo, meu irmão? É na vida silenciosa e humilde, na vida silenciosa e oculta que Deus fala. Porque está silencioso, Senhor, eu não entendo. Mas lá na frente você vai entender. O Acon não entendeu e gritou: pare! A gente é assim. Eu não estou entendendo porque meu pai está com essa saúde desse jeito. Eu estava saindo esse ano de 2024, era um ano de tanta missão. Eu e minha esposa saindo tanto em missão, meu Deus, eu tive que cancelar um monte de missão. E agora eu estou assim. Eu não entendo, não interessa se o Alexandre entendeu ou não. Seja o administrador fiel e prudente. Cuida do que eu te confiei. Eu vou voltar e você precisa cuidar. Você está disposto a cuidar? Está disposto mesmo?
O Senhor, quando voltar, Ele quer ver a sua igreja cuidando uns dos outros. O mundo não cuida, o mundo se aproveita, o mundo não cuida, o mundo quer vantagem. Mas nós somos filhos e filhas de Deus que buscam a santidade. Então a gente precisa cuidar uns dos outros. Tem muita gente gritando por socorro aí, pedindo socorro. Eu quero que você fique de pé agora. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus, ao final desta pregação, prepara uma canção agora. Não sei o que eles vão cantar, mas eu quero pedir a Deus agora que o Espírito Santo dele venha sobre nós. E que Ele nos dê a graça agora de sairmos daqui batizados nesse desejo de cuidar daquilo que Deus nos confiou. E cuidar para valer, assumir. Como marido, como esposa, como filho, pai, mãe, como dona de casa, chefe de família, como funcionário, como patrão, como cidadão. Aquilo que Deus me confiar, eu preciso cuidar. A minha igreja, a minha comunidade, aquilo que o Senhor me confiou, Senhor, eu quero cuidar, eu quero vigiar e cuidar. Senhor, eu estou pedindo agora essa graça para cada um de nós. Vai dizendo isso: Senhor, eu quero hoje, Senhor. Eu quero me decido hoje, Senhor, a esperar a Tua vinda gloriosa em santidade, numa vida piedosa e santa como Pedro nos ensinou. Eu quero, Senhor, hoje ser esse servo fiel e prudente. Senhor, não quero ser chicoteado muitas vezes, porque eu sei a Tua vontade. Se eu for negligente, eu vou receber muita chibatada. Vai dizendo para Jesus: Jesus, eu não quero ser muito chicoteado, eu quero cumprir a Tua vontade. Dai-me a graça da docilidade na Tua vinda gloriosa. Dai-me a graça da vigilância. Dai-me, Senhor, põe a mão no peito, no coração. Feche seus olhos agora e reza assim diante de Deus. Ele vai falando: dai-me a graça da santidade, Senhor. E que na minha vida oculta e silenciosa, que nessa vida escondida, não em frente aos holofotes, mas lá na minha casa, no sagrado do meu lar, no meu quarto, no segredo onde só o Senhor vê, que eu possa cuidar, que eu possa Te amar, daqueles que o Senhor me confiou. Dai-me essa graça, Jesus. Dai-me essa graça. Cantemos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Canta isso, vai. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Canta forte, solta a sua voz e canta, vai. Eu quero amar, eu quero ser. Sim, eu quero aquilo que Deus quer. Eu quero, meu Deus. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Por isso vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero, Cassiano, antes de você continuar a canção, me veio essa inspiração. Padre Anderson Guerra está aqui entre nós, ministro de Deus, ministro ordenado. Eu sinto muito forte que Deus nesse Abraça Minas quer levantar um exército de homens e mulheres vigilantes, de homens e mulheres com as lâmpadas acesas, de homens e mulheres dispostos a cuidar. Então você, para fechar esse momento, você que está disposto a cuidar, você que quer cuidar até o fim, só quem quer, se ajoelhe agora. O Padre vai impor as mãos sobre nós e vai rezar e vai dar a bênção. E que você tome posse dessa bênção, para você ser um vigilante, uma vigilante, que cuida
Que Deus te constitua hoje o servo, a serva, fiel e prudente. Deus te confiou pessoas, Deus te confiou coisas, Deus te confiou situações, que você possa agora, pela graça do Espírito Santo, cuidar. Lembrando que Nossa Senhora foi cuidar de Isabel. Me vinha muito isso, Alexandre, essa memória de Nossa Senhora grávida, atravessa o deserto e vai até em Carim cuidar de Isabel, estando grávida, literalmente dando rei na barriga. Mas ela não foi orgulhosa, vaidosa, soberba, mas ela saiu do seu conforto. Teria toda a desculpa, estando grávida, mas ela sai e vai cuidar de Isabel. Que assim também, cada um de nós, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, por intercessão dos anjos santos, que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor te dê, esta palavra ficou tão marcada para nós, o cuidado necessário com você e com aqueles que Deus te confiou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero amar, eu quero ser Isso, fica ficando de aquilo pé. que Obrigado, Deus Pai. E quer. aplauda Jesus. Sozinho Aplauda o Senhor, eu Ele está posso voltando. mais. Jesus está voltando. Eu não posso Aleluia! mais. Ele está voltando. Somos tua igreja que te espera, Senhor. Canta forte, eu quero amar, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver.